Carlos Rosado de Carvalho, o impacto económico desta destruição. Pois, não sabemos. Perguntaste aqui ao colega de painel Wilson quais eram as consequências, eu não ouvi. Mortes, desalojados. Nós temos que saber isso. Temos que saber números, não é? Temos esses números, Nomeadamente economia, também não sabemos. Eu não vi ainda nenhum balanço. Se existe, Wilson, quais são? Quantas pessoas Mas não quero avançar para a sua introdução primeiro, Carlos. Agora, Depois vamos a questionar. questão é a seguinte: nós estamos aqui a debater a resposta. Eu também não sei qual é a resposta, porque nós só vemos o governo e os ministros e o governador, nós não vimos nenhum a falarem com as populações, a dizer o que é que eles têm. Eu ouço isso a falar e fico a pensar que correu tudo bem, não é? Estava tudo preparado, as coisas estão todas preparadas, o Ministério está no terreno, está tudo a correr bem. E nós não sabemos, e sabemos perfeitamente, que não está nada a correr bem. Não está nada a correr bem. E não está a correr. Eu, por exemplo, eu não sei que chuva é que houve para provocar estes danos todos. Foi assim uma quantidade, então começa logo por aí, Manel. Nós não temos registros das chuvas para dizer, eu vejo em outros países, quando acontece isso, choveu como não chove há 50 anos. Que eu saiba, eu não sei se aqui o arquiteto sabe. Não, eu não sei. Existe uma ferramenta para a medição ou aferir a quantidade das precipitações. Justamente, que mas é por dia, né? alguém ouviu dizer que essa precipitação foi assim tão grande a ponto de calcular, de provocar estes danos todos? Estas informações não foram tornadas. Justamente, nós temos que. Coisa diz que nós temos quadros ao Catumbelo. Então, onde é que estão os quadros para nós vermos na televisão pessoas, como vemos noutras geografias, a explicarem-nos o que é que aconteceu? Essa é a minha pergunta também. Pois, nós não sabemos. Eu não sei o que é que aconteceu. Choveu assim tanto. Por exemplo, aqui em Luanda houve esses problemas todos. Mas não choveu assim tanto. A chuva não foi assim. Porque é o seguinte: para essas grandes calamidades, nós não estamos preparados. Não é nós, nenhum país do mundo constrói as coisas para estes grandes fenómenos naturais. Tanto quanto eu percebo, isto não aconteceu em Benguela ou aconteceu? Não, mas é possível reduzir a carga e os efeitos negativos. Justamente. E agora, mas o que é que nós precisamos? Eu estive a ver estudos, não é? E o problema está montante, o problema não está com a chuva, o problema está antes, que o dique aparentemente não tinha manutenção, não fizeram o desassoreamento das margens do rio. Esse é que é o problema, porque as coisas não... E eu também li, por exemplo, o rio Catumbela, segundo dizem, é mais previsível. Já o rio Cavaco não é previsível, as coisas acontecem assim de repente. Mas o que eu quero dizer é que o nosso problema não está na resposta. Nós não temos capacidade de resposta. Por muito que nos digam, Angola não tem capacidade de resposta, está aqui a senhora da Cruz Vermelha, nós não temos em Angola capacidade de resposta para estes fenómenos. Nós acontecemos, os desalojados que se desalojaram há não sei quanto tempo ainda não estão alojados, e este é que é o nosso problema. Nós temos que prevenir antes de remediar. E é isso, segundo o que eu estive a ler, é isso que não acontece. Mesmo até existe um grupo na minha área, existe um grupo que é o grupo técnico, como é que é? Empresarial, como é que se chama? O GTE. É o seguinte, eu estive a ler documentos de 2019, 2020, e que já falavam na necessidade de quê? De fazer manutenção dos diques, de limpar o rio, de construir mais represas. O problema foi aí, e nada foi feito. Essa é que é a grande questão. Agora, do ponto de vista da resposta, eu também ainda não vi. Primeiro, nós vimos, por exemplo, quando foi das confrontações aqui, das manifestações em final de julho, nós vimos balanços de que foram destruídas não sei quantas coisas, os prejuízos são estes. Eu agora não vi nada. Não vi nada disso. Portanto, como é que nós podemos comentar uma coisa que nós não sabemos, não estão, as coisas não foram avaliadas, eu não conheço o que é que foi feito. Mas a reação às manifestações, nós também podemos fazer, por exemplo, relativamente aos naturalmente, estamos depois de uma catástrofe, a prioridade é atender às pessoas, etc. Mas, por exemplo, as empresas, não é? Eu não vi nenhuma medida de apoio, de concessão de crédito, como houve nas manifestações. Eu ainda não ouvi nada, mas respondendo concretamente à tua pergunta, tem consequências económicas tremendas, mas nós não sabemos avaliar, nós não temos dados que nos permitam avaliar os estragos que foram feitos, consequências nos seguros. É isso, eu em outras geografias, é isso que acontece. As pessoas começam a falar, entrevistam as seguradoras para ver se as coisas têm seguros, que não têm seguros, quando tem inundações. Aqui nós não temos nada disso. Como é que isto pode estar a correr bem? E depois temos aquilo que o Catumbela disse, que é esconder aquilo que há no terreno. Porque no terreno nós só estamos a ver que está a Proteção Civil a dizer que está tudo a correr bem, que estão a fazer as coisas, o governador a dizer que está tudo bem, mas nós não vemos as populações. Uma reportagem no parque de campismo, a ver em que condições é que as pessoas estão a sobreviver. Portanto, o que é que me parece? É que querem branquear
este acontecimento. É o que está a acontecer. Relativamente às doenças, relativamente à questão da cólera, tudo isto não é visto, porque isto é, no fundo, isto é muito, digamos assim, Sensível? é sensível para o governo, porque isto destapa a chuva, como nós dizemos, as chuvas e as cheias destapam a incompetência do governo. É isso que está a acontecer e por isso é que nós não sabemos o que é que se passa. Wilson Batista, os números que são aqui solicitados. Bem, temos os números e Cavaco e teve as consequências que nos Por exemplo, levou aqui a este debate. emitiram algum aviso às populações. Principalmente para as ribeirinhas, em resultado, para se afastarem o do que caudal. está a dizer está-me a dar razão, porque o problema está a montante. Choveu muito, o caudal aumentou. Tínhamos que avisar as populações do risco que corriam. São estas coisas que eu não ouvi. E Wilson, eu também não estou a dizer que não há resposta. Claro, vocês são pessoas, são profissionais, e aliás nem vocês são os responsáveis. Os responsáveis é quem não vos dá meios para atenderem, porque eu não estou aqui a pôr em causa o profissionalismo nem o coisa dos serviços de proteção e bombeiros. O que eu estou aqui a pôr em causa é a falta de meios de que vocês disponham e começar por aí tem que ser medido, estar permanentemente a ser medidos os caudais, porque nós já sabemos que isto pode ter consequências depois na parte final, e é isso que eu entendo que não foi feito, não foi emitido, portanto estava a dar razão. Não houve assim chuvas tão grandes. O problema vai aonde? O problema está a montante. Se está a montante, porquê é que não identificaram o problema antes disso? Mas, como eu também disse, aqui os livros que eu li diz que o Cavaco é muito imprevisível, não é? Portanto, as coisas acontecem, enquanto no Catumbela as coisas são mais coisas, o Cavaco não é diferente. Mas é isso que eu estou a dizer, Wilson. Eu não estou a dizer que não há capacidade, que não há resposta. Claro que sim, faltam meios, é o problema. Garcia Teca, como é que isso se poderia prevenir? Para que não se chegasse Correto. a esse Ouvimos estado de atentamente, coisas. exato, ouvi atentamente os colegas enquanto apresentavam as suas intervenções, mas é importante aqui dizer que o INAMED tem um papel fundamental para aprender, ou pelo menos para apresentar respostas relativamente às previsões. Eu acredito que não é preciso a gente mudar a lei ou criar mais um ente. Eu acredito que esteja tudo previsto na legislação que nós temos. Enfim, mas estamos aqui todos de acordo que de facto é a prevenção que tem que. E depois, nessas alturas, é que nós não vamos aprender. Nós não vamos aprender, porque daqui a uns anos vai acontecer rigorosamente a mesma coisa. Se, entretanto, não forem feitas as coisas que são necessárias. E o que é que está a acontecer? É o que eu estou a dizer, e nós, a comunicação social, temos um papel fundamental. A comunicação social, aquela que é importante, que é pública, que chega a todo lado, a culpa é da vítima, não é? Que constroem sítios que não devem e fazem essas coisas todas. E não tratamos verdadeiramente do problema, não discutimos o problema. Para que esta questão é muito importante, esta questão de manter este assunto na agenda mediática. Está bem que venha aí o Papa e portanto agora está tudo voltado para o Papa. Mas nós temos que manter este assunto na agenda mediática para que o assunto não seja esquecido, para que daqui a uns anos, porque vai acontecer de certeza. Eu não sei quando, ninguém sabe, mas vai acontecer com certeza. Mas eu não defendo a criação de mais, enfim, não conheço o suficiente para me pronunciar, mas eu não defendo a criação de mais nada. É aplicar a legislação, é fazer aquilo. Então, nós precisamos de uma rede hidrográfica vai medir os caudais dos rios, vai fazer alertas, vai fazer essas coisas. Existem, nós vemos em outras geografias, nomeadamente, enfim, naturalmente, que são países que têm condições completamente diferentes das nossas, nomeadamente Portugal. Nós vemos no inverno, vemos alertas de chuva. No verão, vemos alertas de seca. Estão permanentemente a fazer alertas. E aqui, não. Nós só depois vamos com estas... Mas Wilson, desculpa lá, eu gosto muito de números. Eu ainda não vi quantos desalojados é que nós temos. Quantos mortos, em concreto, é que nós temos já em resultado destas chuvas todas. É que eu ainda não vi. Quantos desalojados nós temos em Benguela? Quantas vítimas das secas nós temos em Benguela? Quantas pessoas efetivamente morreram? Quantas pessoas estão desaparecidas? São estas coisas que a gente tem que também que saber. Wilson, vai responder já ou passo a palavra? Não, podemos responder. É que os números, se não forem rápidos, tornam-se enfadonhos, não é? Não, os números, tem que quantas há pessoas desalojadas, não é? Nós temos aqui um registro de cerca de 9.124. Wilson, Ou seja, Wilson, famílias, melhor. Wilson, desculpa, meu irmão. Cerca, as pessoas não podem ser Não, cercas. estamos a dizer são. Eu estava aqui a Pois, confundir-me porque com o número de pessoas. é o que mas o que pode ser uma estava- estimativa. que eu já Não, me posso estava avançar, a o que dizer. acontece? Não são O pessoas. processo, É questão de doutor, humanismo, meu irmão. Exatamente. O processo de cadastramento Sim. continua, não é? Há sempre atualizações.
porquanto há um número considerável de famílias Sim, sim. que até ontem se recusavam a abandonar as suas residências, porque entendem que há condições de lá manterem. Há um trabalho que está a ser feito no sentido de conseguir convencer, não é, estas famílias a abandonar. Na medida que vai se progredindo, na medida que vai se conseguindo convencer mais famílias, vamos naturalmente ter alterações no número de famílias que estão albergadas no centro de acolhimento provisório. Então, sendo para ser mais preciso, até ontem o registro em relação ao número de famílias que estão no campismo é de 9.124 famílias. Okay? São 9.124 famílias. Estamos a falar para aí de 9545 à volta de 45 mil pessoas. Exatamente. Agora, lá está. O que é que a comunicação social devia de fazer? Eu não acredito que aquele campismo tenha capacidade para albergar 45 mil pessoas. Aquelas pessoas devem estar numa situação tremenda. Porque está-me a acompanhar, não é? Só no campismo, 9 mil pessoas. Cada família angolana tem à volta de 5 pessoas. Até eventualmente. Dependendo. São 40 e tal mil, 50 mil pessoas. Como é que o campismo consegue albergar 45 mil pessoas? Lá está, é a questão da resposta. Dão resposta, fazem o que é possível. Mas o que nós devíamos estar a ver era ir falar com estas pessoas para nós vermos as condições em que estas famílias estão. Porque eu não acredito que 45, 50 mil pessoas no campismo estejam em condições. É impossível que isto aconteça. Termina com os números, Wilson. O Estado efetivamente vai socorrer as pessoas que sofreram prejuízos de mais diversas naturezas. Porque numa situação como esta, os seguros dificilmente cobrem essas situações, porque o seguro tem que fazer uma análise de risco e é difícil avaliar o risco de um vendaval, de um ciclone, de uma chuva qualquer. Então, o seguro tem uma base de cálculo. O seguro, via de regra, assume um risco calculável, ponderado, previsto, que é possível de ser avaliado, que é a ocorrência. Salvo naquelas situações que as seguradoras querem ir para lá da linha que se recomenda e navegar num mundo desconhecido. E as seguradoras em Angola não têm o estofo financeiro que é para esse tipo de aventuras. Eu não acredito que haja ali alguma seguradora que tenha se aventurado a assumir o risco de uma casa que estava à beira do rio Cavaco, com todo o histórico que existe. Não acredito nisto. Mas ainda assim o governo deve efetivamente procurar, dentro da disponibilidade que tem, dar o apoio necessário às famílias, aos empresários que perderam negócios, até o cantineiro que estava aí na esquina, que é para poder evitar que as pessoas fossem até o mercado, eles também sofreram danos consideráveis. Mas eu gostava de trazer uma proposta que é mais estrutural. Há determinadas falhas que elas também decorrem do desenho do governo. Determinadas questões, nós estamos na lógica do cabrito que tem muitos donos e morre na corda amarrado. Se for um cabrito aventureiro, rói a corda e liberta-se, vai para a vida dele, liberta-se todos os donos. Repara uma coisa. O que é que quer dizer com isso? Eu penso que nós devemos alargar o leque de competências do departamento ministerial que tem as obras públicas sob a sua tutela. Essa coisa das barragens depois vão para o Ministério da Energia e Água. O Ministério do Transporte depois fica com o aeroporto. Não, tem que haver um ministério. E eu penso que o ministério que tem a vocação para tratar das obras públicas em Angola, das infraestruturas, é o Ministério das Obras Públicas. Ainda que seja uma tutela partilhada. Repare, esses diques de retenção pertencem ao Ministério da Energia e Águas. Não é o Ministério da Energia e Água, que tem os engenheiros competentes para fazer a avaliação forense da saúde estrutural. Não é ele que tem. Quem tem é o Ministério que tem as obras públicas. Por que razão foi-se entregar isso ao Ministério da Energia e Águas? Deixem ele tratar da água, da energia, mas quando quer infraestrutura, vai pedir ao Ministério que tem vocação para ter as infraestruturas a funcionar e fiscalizadas. Nós já debatemos aqui na rádio sobre o estado do abandono da bacia de retenção aqui. É que está literalmente, se é o governo provincial, se é o Ministério do Ambiente, se é o Ministério da Energia e Água, ninguém quer saber da bacia de retenção. Por quê? Repara, falamos do modo geral todas elas Luanda. Repare, isso porque o desenho do próprio Estado também é incongruente em algumas questões. Há funções antinômicas que se chocam. Depois, isso acaba produzindo muitos vazios. Tem que se assorear o rio. Quem é o departamento ministerial que tem o rio sob sua tutela? Energia e Água ou Ambiente? Depois o rio acaba sendo o cabrito que tem muitos donos e morre na corda com fome. Porque se tivéssemos assim
Ministério X vai tratar desta temática. Já sabe que periodicamente há um programa de desassoreamento dos rios, tem que fazer isso no tempo seco, aproveitar que o caudal está baixo, arranjar condições para meter ali máquina, desassorear os rios, fazer a manutenção dos diques de retenção, fazer a manutenção das bacias de retenção, a informação que tem sobre as quedas pluviométricas. Aqui a SADC produz essa informação, o nosso continente também produz essa informação com a ajuda das Nações Unidas, e já a informação de há 5 anos atrás que as chuvas seriam severas e as secas também seriam severas. E nós aqui que estamos no contorno da corrente fria de Benguela seríamos também severamente afetados. Do outro lado do Índico há uma situação ambiental que eles compartilham com a Ásia, já sabemos que Moçambique, toda essa informação existe há muito tempo. Agora, nós precisamos redesenhar a nossa estrutura governativa para que determinadas questões não tenham o destino do cabrito que tem muitos donos. Hoje vamos chamar a responsabilidade a quem? Eu defendo que temos que redesenhar a estrutura do Estado, aumentar as competências do Ministério que tem as obras públicas sob sua tutela. Ele é que tem um laboratório de engenharia em Angola, tem uma instituição que trata sobre o ordenamento do território e as obras, tem uma estrutura que trata da construção civil, é esse ministério que tem o INEA, é esse ministério que tem as máquinas. Vamos retirar as barragens da tutela do Ministério da Energia e Água ou vai partilhar essa tutela? Porque não, os engenheiros que tratam dessas questões estão no Ministério. E quem tem a tutela das infraestruturas não tem essas competências. Então vamos ser pragmáticos. Ou partilha essa tutela, ou vamos encontrar uma forma de retirar dali e colocar no Ministério que trata das infraestruturas. Vimos da outra vez o mesmo discurso do desassoreamento no Kwanza Sul. Também matou gente. A via ficou intransitável. Discutimos muito, fomos descobrir o quê? Não, só faltou alguém para retirar a areia do rio. Só isso. Mas como o rio não tem dono, ninguém quer pegar dos seus parcos, ou parcos, é isso que se diz, né? Dos seus parcos recursos para ir lá desassorear o rio, porque o rio não tem dono. Então, as coisas têm que ter dono, né? Os romanos diziam que... A res nullium. Exatamente. Não pode existir. Não pode haver aqui a res nullium, não pode haver. Tudo tem que ter um dono. Se não tem dono declarado, é do Estado. Então, o rio como é do Estado, o Estado tem que dizer, eu, Estado, entrego a responsabilidade pelo desassoreamento dos rios a fulano de tal. Vou entregar ao Wilson, por exemplo. Vou entregar ao Catumbela, ele é de Benguela, gosta muito lá de Benguela, você fica com o rio lá em Benguela. Isto tem que estar definido. E essas definições têm que estar claras. Porque o processo de responsabilização, ele tem que partir da clareza da definição de responsabilidades. Quem vai responder agora? Vamos dizer o quê? O doutor Luiz Nunes, aliás, o Nuno Júnior. Epa, será que ele que manda lá no Rio, ele tem que desassorear aquilo? Infraestrutura, será que tem ele? E nós, nesse momento, temos um vazio que o processo de responsabilização é nulo. E isso também decorre dessas confusões que nós temos dentro do Estado. Aqui a doutora disse muito bem aquela hora, que eu esqueci o nome. Temos o titular do Poder Executivo. Disse aquela hora. Pois, no limite O titular do Poder Executivo é o diretor técnico da orquestra, mas depois tem que ter o mestre da orquestra, né? Ele tem que ele só define, eu quero uma orquestra Não, os assim. outros são todos Ele nem faz a auxiliares. pauta. Mas, Mas, não podes desresponsabilizar. Quer dizer, uma pessoa que promete Não, a Califórnia para Benguela, ao fim de 10 anos quase não faz. Ah. E ele deu a ordem e os outros é que executam. E onde é que fica a Ok, responsabilidade? Onde é que fica a responsabilidade de quem dirigiu? E, aliás, uma das coisas que eu gostava de falar. No âmbito da Califórnia, né? Todos nós sabemos que aquilo foi dito no calor da campanha. Os que né? ouviram E também não- sabiam que era Pelo amor de falso. Deus, quer dizer, mas foi dito, não é? Pronto. Foi dito. E no calor a gente diz muita coisa. Aliás, eu não vi nenhum jornalista a perguntar-lhe isso durante a visita que O fez, não Califórnia é? pode ser uma figura de estilo, né? Depois o discurso político é complexo. Depois, não, a Califórnia era para dizer aquilo, era para significar aquilo. E a gente sabe como é que as Que coisas as funcionam. águas vão levar pessoas. Deixa eu ver, mas o que é que eu queria dizer de concreto? Quando a doutora Quem tem a falava responsabilidade da de organizar o governo nesse coordenação, sentido é o presidente, não é? era bom não ignorar esse aspecto. Nós temos esse defeito. Quem está no nível estratégico quer dizer para o operacional fica sem qualquer orientação, o Estado fica abandonado. Agora, isso resulta da falta de definição, da falta de clareza dentro do desenho institucional que nós temos em Angola. Eu estava a fazer uma formação por causa da vinda do Santo Padre e estava a falar com um padre que veio de Benguela
e ele contactou o pessoal da área do Dr. Wilson sobre as pessoas que estavam no teto. Ele disse: seu padre, eu até tenho vontade de ajudar, mas eu não tenho um helicóptero aqui que é para ir tirar as pessoas por cima do teto. Repare, ele não tem um helicóptero, mas tem uma base aérea na Catumbela aí próximo. Se essa coordenação existisse no nível operacional, o sujeito com competência, você pode ligar lá para o chefe da base e ele vai lá levantar o Mi-8 ou 16, ou sei lá qual é o número do helicóptero, para ir tirar o povo. Quer dizer, nós precisamos de transformar todos esses níveis mais dinâmicos, mais operacionais, mais funcionais. Porque essa às vezes é uma hierarquia tão rígida que faz com que no nível básico as coisas não funcionam. Ele tem muita vontade de ajudar, mas não tem um helicóptero para tirar as pessoas do teto. Mas lá ao lado tem a base aérea da Catumbela. Ele não tem competência para ligar para o chefe da base para mandar o helicóptero. O chefe da base também tem essa competência. Tem que ligar para um chefe do chefe que é para poder autorizar. Até todas essas autorizações chegarem, as casas caíram. Quem está no teto também caiu com a casa. Então, eu penso que essa aspecto que o doutor levantou sobre a coordenação, a melhor coordenação, integração, para que o Estado funcione como um sistema. E nós estamos a ver aqui um Estado que, às vezes, alguns dentes da engrenagem estão partidos e está lá a desenrascar-se. Transbordou. Agora temos um rio que é intermitente, No Coprolô. do ponto de vista da seriedade de chamarmos as coisas, como, por exemplo, em filosofia, Parmênides dizia, uma coisa ou é, ou então não é. Um rio, como é o rio Cavaco, no tempo seco, de facto, as crianças podem jogar bola aí. Não é rio, é um rio intermitente. E hoje transbordou e transforma-se em notícia. É verdade que é um fenômeno natural, mas nas outras paragens do mundo, as coisas são como que vistas e encontram soluções. As mortes são não tantas como a gente vê, porque as pessoas não são apanhadas de surpresa. E nós aqui, os serviços de proteção civil, também foram apanhados de surpresa como nós. Não há nenhuma previsão que seja certa em como no dia X, às X horas, é possível que venha chover e o rio venha transbordar. Fomos todos apanhados de surpresa. Aqui, dar, digamos assim, louvor a entrega, a dedicação, tanto do Ministério da Defesa, porque estavam aí as Forças Armadas, quanto a própria polícia, mas também a população. Temos uma mania de politizar tudo. Veja que as primeiras pessoas que encontraram as pessoas mortas no bairro da Massanglara, por exemplo, não é a polícia, não são os bombeiros, não são os serviços de proteção civil, foram os cidadãos, os moradores, foram eles que foram apelando, mas as autoridades locais, o primeiro pronunciamento que fizeram, de facto, era de que não havia mortos. Quer dizer, até numa situação desta de tristeza, vamos criando embelezamento e nos esquecemos da dor das pessoas. Eu vejo que, de facto, o trabalho está a ser feito, mas não pode ser nítido, não pode ser como que substancial que a vida na cidade de Benguela esteja a voltar à normalidade. Porque disse muito bem o Sr. Wilson, porque se temos ainda famílias que estão à procura dos seus entes queridos, e os serviços de proteção e bombeiro dizem que há ainda pessoas dadas por desaparecidas, isto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da tranquilidade das famílias que sabem que o número dos seus entes queridos não está completo, isso não pode dizer que há uma tranquilidade que seja. Vamos caminhando nesta situação, infelizmente, mesmo os próprios serviços de proteção e bombeiro também não têm os meios necessários. É só para ver que os botes, por exemplo, tiveram que sair da Marinha de Guerra. Quer dizer, sair do Lubito até a Benguela é uma distância longa. Pelo que se tivessem os meios locais, os bombeiros locais, tivessem aí os seus meios próprios, deviam de facto acudir à população. Deixou-me muito triste porque o ministro da Construção Civil da nossa República de Angola diz que uma das causas que suscitaram o rio transbordar é a falta de limpeza. Sim, o desassoreamento. Quer dizer, isto de facto devia suscitar até responsabilização criminal por negligência,
Porque governar é prever. Você não pode permitir que a falta de limpeza. Quer dizer, o que é que falta? Chineses para virem aqui fazer limpezas? Filipinos para virem fazer limpezas? Quais são os meios que criaram obstáculos para que não se fizesse a limpeza? É um discurso público, mas que de facto revela até que ponto de vista nós desprezamos os técnicos formados aqui em Angola. Nós temos um comitê de especialidade dos engenheiros. Temos um comitê de especialidade dos arquitetos. Temos um comitê de especialidade de muita coisa. Não podem ajudar a pessoa que está a governar ou o próprio partido que está a governar no sentido de fazer limpeza. Limpeza é mesmo limpeza, não é outra coisa que precisa de muita cientificidade. Muito bem. Então é muita tristeza, de facto, ver-se mesmo que não damos valor à dignidade da pessoa humana. E as pessoas estão acomodadas lá. E as experiências que nós temos, mesmo na própria Benguela, muito próximo do Rio Cavaco, está lá o 27, as pessoas que vieram deslocadas do Ambo, do Bié por causa da guerra, muitas delas se encontram lá, estão assentadas até hoje, nunca tiveram mais um outro destino. Aqui mesmo no Zango, vítimas da transferência do Estado, porque estavam supostamente em locais que não podiam ser habitados, eram locais de risco, 19 anos depois estão aí. O que é que nos garante que esses de Benguela são os próprios abençoados, que rapidamente a situação vai se recuperar? Não há escola, não há casa, não há igreja, não há absolutamente nada. É uma situação triste.